Você tá querendo saber com quem que eu tô falando? Eu tô falando com o nosso amigão Carrasco. É. O outro é bobo, o outro não sabe conversar. Você é meio bobinho, mas você aprendeu tudo do Cherokee. E esse aprendeu tudo de você que você aprendeu do Cherokee, mas ele ainda não aprendeu a... É, ele não sabe. Acerta aqui pra você não cair. Ele não sabe falar ainda. Estou falando sobre se existe normalidade, se existe saúde mental, né? Eu estava discutindo sobre pessoas com QI alto, né? Mas eu tenho que discutir um ponto extremamente interessante, é sobre eu acho que eu estava já falando sobre a construção, né? Uma pessoa com saúde mental, né, indiscutivelmente, precisa, como fala, não, eu estava falando sobre o QI alto, né? Uma pessoa que tem QI alto, ele é extremamente estável, isso gera uma cobrança muito grande, né? E porque ele não, ele tem uma adaptabilidade fora do normal, e isso pode alterar muito o comportamento da pessoa, como se ele fosse até um psicótico, como se fosse um bipolar, um esquizofrênico, um borderline, um paranoico, né? Ó, esse cara mesmo aqui, esse cara aqui aprende um monte de coisa, mas ele é um diabinho, ele é instável, né? Esse daqui ele tem um pouco mais de dificuldade para aprender, mas ele está seguindo a linha dele. Ele era meio extremamente hostil, o Simba, né? Mas o Biro ele vai se adaptar ainda muito mais do que o Simba, porque o Simba ele tem uma dificuldade de aprendizado, isso não é normal no cachorro. Mas vamos voltar aqui à questão aqui. Indiscutivelmente, uma pessoa precisa ter um homem, né, na família que seja 10 anos mais velho do que a esposa, com 35 anos, a esposa com 20 anos de idade. Esse homem ele precisa ter toda uma instrução familiar. Infelizmente existem fatalidades das famílias, mas existe toda a instrução familiar. A mulher ela precisa ter toda a instrução familiar, né? Os dois têm que ser bem de vida, né? Os dois têm que trabalhar, né? Se são bem de vida, não precisa trabalhar para alguém, trabalham para si, né? E quando vier os filhos, é a época de trabalhar um pouco menos, dar um pouco mais de atenção para as necessidades dos filhos, né? Para os filhos não se perderem no mundo, né? Isso, infelizmente, querendo ou não, é indiscutível. A família sempre tem que vir com o homem mais velho, com a moça mais nova, e os dois têm que ter uma construção familiar gigantesca. Isso é uma questão indiscutível, né? Porém, todos nós somos frutos do superconsumismo, né? Então não existe família, é tudo horrível a nossa vida, é tudo uma mentira, moldada pela televisão, né? Mas voltando à questão aqui, a normalidade ela não existe, ela nunca vai existir, porque o ser humano ele é uma soma inerente de variável que determina o padrão comportamental, ou seja, o padrão comportamental é o comportamento, a soma de variáveis são as questões que a pessoa passou. Além disso, existe as escolhas que a pessoa faz baseada nos acontecimentos mais na sua personalidade, existe um entrelaçamento de informações, né? Então, o ser humano é uma construção, e essa construção, só porque os cachorros estão latindo lá, você está repetindo que os cachorros estão latindo, vou começar a falar que você é esquizofrênico. Você não tem consciência, e tudo que acontece você acredita que é um Deus novo. O teu superego tá jogando informação, você não consegue entender e você só começa a agir pelo superego. Agora tá descontando a raiva no meu sapato. Eu falei para ele deixar o outro em paz, agora ele tá me stalkeando, pegou o meu cheiro e tá levando para fora para bater. Peguei teu sapato. Vou bater. Voltando à questão aqui, o transtorno, o comportamento, né, é uma soma de variável que é o resultado lógico da questão estabelecida, né? Então, basicamente, o ser humano é isso, né? E esse comportamento, né, é como se fosse uma chama ou
pulsão que está sempre necessitando de consumir coisas para existir e para estar sempre em progressão. Se a progressão diminuir, a pessoa entra em depressão. E isso constrói o comportamento, a visão, o ponto de vista, a realidade da pessoa. E esse algoritmo, né, ele constrói o certo e errado, o comportamento, a fala, tudo da pessoa, que se baseia muito na convivência em grupo. Então esse comportamento, essa postura, se ela for colocada em xeque por uma nova pessoa, ou por uma situação que a pessoa perdeu o controle, ou por uma nova circunstância, ou por um novo grupo, essa pessoa ela vai se perder, ela vai travar, mas ela vai tentar impor um mecanismo como fala, de mensagem, aonde que toda a mensagem anterior foi destruída, porém existe um código que vai ser aceito nesse novo grupo, que é a questão que eu disse, é a aceitação de grupo, né? E a pessoa vai lutar para ser aceita e ela vai se moldar aquele grupo, se aquele grupo faz parte daquele indivíduo ou não, tanto que a internet ela é uma doença. Existem tantos grupos, tantas informações, que se a pessoa ela nunca teve uma construção, ou se ela só tem uma construção da internet, o comportamento dessa pessoa é como se fosse um surto psicótico, né? Mas a forma que a mente lê as informações da internet é muito mais rápida e completamente diferente da realidade do dia a dia, tanto que todo mundo olha para minha cara e pergunta que maconha que eu fumo, né? E eu acho isso até interessante na internet. Por quê? Tem um moço lá no meu serviço lá que ele tem transtorno bipolar tipo 2, e ele como fala, e ele se acha diferentão, né? E aí eu até tirei sarro da cara dele esses dias porque ele se acha diferentão. Falei, você é diferentão? Então, tem outra coisa assim que é mais diferente. Pai, de uma maconha e tal. Peguei e mostrei pra ele, ele calou a boca. Eu não vou dizer aqui porque hoje tá muito mimizento aqui, a gente não pode ficar falando muitas coisas. Mas voltando ao ponto aqui, né, sobre a questão da normalidade, que eu disse que a normalidade ela é algo impossível de existir, porque as pessoas, elas, como fala, são muito comportamento. Eu criei uma equação matemática sobre comportamento. Eu expliquei que pessoas normais se comportam, mas existe toda uma base. Pessoas que são psicóticas, elas se comportam, mas não existe uma base, né? Porque ela não consegue criar a relação com o inconsciente, porque a informação que ela está criando é com um determinado tipo de excesso ou falta de química no cérebro, né? E mais a realidade dela, né? E a realidade criada por essa nova composição, essa nova situação. Mas voltando à questão aqui, é impossível você ser normal pelo fato de que não existe normalidade, né? Não existe um certo e errado, não existe isso. A única coisa que existe é a capacidade da pessoa, é a vontade da pessoa, é a realidade da pessoa e a busca de você consumir algo pela sua existência, né? Se esse algo for benéfico, você vai continuar consumindo aquilo, mas isso pode acabar, isso pode mudar, você tem que se adaptar, você tem que mudar. As pessoas mudam muito pelas circunstâncias, pelas situações, as pessoas mudam, em grandes cidades as pessoas mudam completamente o seu comportamento pelo dinheiro que ganham, né? Elas começam a agir em prol desse dinheiro que elas ganham. Então o ser humano em si, o ser humano em questão, as pessoas, elas... como eu posso dizer para você? As pessoas, elas sempre estão em desequilíbrio, sempre estão desequilibradas, e a sua construção é uma bolha, é uma falsa mentira que jamais é a verdade absoluta de tudo, e ninguém tem a capacidade de construir uma verdade absoluta de tudo, ninguém tem a capacidade de compreender tudo, de trazer solução de tudo. A prova disso é que nós vivemos em um desequilíbrio total com nós mesmos e com o mundo, e com um monte de ideias, né? Hoje as narrativas vêm de esquerda, e as narrativas de esquerda vêm de trazer o medo inconsciente e transformar esse medo inconsciente em verdade. E quando você traz esse medo inconsciente, você acaba, como fala, trazendo quais são as verdades, tanto
que existe uma super produtora, que ela é uma moça até bonita, mas ela é uma nerd, ela gosta de comer demais. Ela é a produtora do Star Wars, ela é produtora do Walking Dead, ela é produtora de filmes e de jogos excelentes, né? E ela quis fazer um jogo agora que era para abrir a cabeça das pessoas. Aí no jogo é uma garota que é totalmente ferrada, pobre, que vive chorando, que vive reclamando da vida, que tem roupa da hora, mas mora num quifo, não quer trabalhar, só quer tirar vantagem das outras pessoas roubando, né? E aí ela vai para um mundo de fantasia onde tudo está distorcido, né? Para ela encontrar ela mesma, né? Mas é uma coisa chata, né? Mas é uma coisa, como eu posso dizer para você? É uma coisa que está trazendo a discussão social dos problemas da mente social coletiva das pessoas, né? Porém, eu acredito que as pessoas não vão acordar sobre essa discussão, né? Porque a personagem ela precisa ser o tempo inteiro, sempre ser, como fala, adorada, né? Infelizmente hoje as mulheres modernas, pelo consumismo extremo, existem dois comportamentos horríveis que são dos homens, não da mulher. Sempre dominar tudo, né? Se questionar, elas viram bicho, né? E ainda existe a lei a favor delas hoje, para confirmar que elas têm o direito de ser o dominador e elas não respeitam nada, né? E esse comportamento masculino vem porque o homem ele não tem nada e ele não sabe amar as coisas, então ele quer destruir tudo, né? E as mulheres estão agindo assim. Hoje elas querem tudo, né? E elas sempre querem ter razão, então elas têm um comportamento dominador igual de homem. Hoje as mulheres são tão ruins quanto os homens. E qual que é a outra questão, que é o problema das mulheres hoje também? O problema, um é dominar e o outro é sempre ser inseguras e querer ser o centro da atenção. É igual os filmes, falando mal dos homens, os filmes da década de 80 e 90, falando do comportamento dos homens, que estão sempre assediando todo mundo. Aquele filme lá, que o cara tem um carro, ele pega o carro do pai, ele é assediado por um grupo. Sempre tem um grupo lá que ele sempre quer atenção e quer sempre dominar porque tem déficit mental, né? E esse jogo, né, como fala, está trazendo a discussão, né, da realidade de milhões de mulheres e de homens também, hoje, né? Desculpa, eu perdi a linha de raciocínio, né? Mas voltando à questão aqui, né, não existe a saúde mental, tanto por um lado porque a pessoa é uma construção, né? E a pessoa não está acostumada com mudanças, e essas mudanças podem destruir a vida da pessoa e das pessoas em volta. E isso tem uma proveniência de uma estrutura de consumo existencial. O ser, uma criatura que ele está sempre consumindo alguma coisa, né? Ele está sempre adorando algo, ele está sempre se aproximando a algo, né? E então jamais vai ser isso. Uma pessoa que não tem esse comportamento, que seria uma pessoa com QI alto, ela é extremamente instável, né? Então ela precisa consumir ainda muito mais, ou pior, ser igual um bipolar. Ele não consegue criar raiz em nada e ele está sempre mudando de lugar o tempo inteiro, consumindo, e sempre buscando o consumo, né? O que mais? E você, como fala, ter saúde mental, ter equilíbrio mental é uma coisa que não existe, né? Porém, né, existem questões bem simples para você tentar ter equilíbrio mental, né? Que saber toda a sua estrutura existencial, entender as suas vontades, entender as inclinações, as conclusões lógicas, como o judaísmo pede o tempo inteiro,
você, como falam, você, né, além de ter uma organização mental, ter uma organização de saber a vontade das pessoas, o comportamento, a inclinação que a pessoa quer, você saber como posso dizer, saber as circunstâncias, o que está sabendo. Mas aí o que acontece? A nossa sociedade não permite que você questione. Se você começar a questionar atitudes, comportamento, ideias, imposições estruturais sociais, as pessoas vão destratar porque, infelizmente, elas escolheram adorar as escolhas dela, né? Então não tem como você viver em sociedade, né? E muito menos viver em um grupo, e é necessário você viver em um grupo. Porém, esse grupo social é um grupo que se baseia em tudo aquilo que a cultura de Israel condenava antigamente, né? E, como fala, é um grupo social, né, que a gente poderia chamar de idólatras, né, que cada um segue um caminho da perdição e tem uma posição relativa em relação ao sistema de coisas, né? Então, como posso dizer para você, é impossível você ser normal, mas eu estou falando aqui, a primeira coisa é você se entender as questões à sua volta, lidar com os problemas, ser verdadeiro com as pessoas, com as circunstâncias, com a situação, consigo. É dizer, eu não posso fazer isso, eu não sei, eu sou ignorante, mesmo que você seja desaprovado pelo grupo. Trazer questionamentos sobre o grupo. Como fala, em outras palavras, é você ser realista com os fatos que estão acontecendo e tentar trazer a melhor solução possível, né? Isso é ser normal, isso é ser um ser humano. É você tentar trazer uma solução para tirar as causas que fazem determinados erros, né? Porque o mundo, né, em si, ele é cheio de erros por um objetivo acima de todas as coisas, que é a convivência em grupo. Porém, não existe convivência em grupo, todas as pessoas estão imergidas nos seus medos, né? E a sociedade, ninguém da sociedade vive em sociedade ou quer viver em sociedade, só quer estar no topo do consumo da sociedade, porque a sociedade, ela aplica isso, porém nós somos uma rede orgânica social, né? Então não existe normalidade, e pessoas que não enxergam a realidade não estão nessa normalidade. E infelizmente, né, os homens, eles criam uma visão de sociedade aonde que ele é o dominador, e isso é uma pura doença. E mulheres normais criam uma sociedade aonde que tudo é perfeito e aprimorado, né? Mas a sociedade é um caos, né? Tanto que eu já não sou mais jovem, né? Eu até fico espantado, né? A maioria das mulheres olham com medo para mim, mas eu sou 2x2, né? Mas eu não tenho o visual, né, que passa na televisão, né? Eu acho isso interessante, né? E isso me faz ter mais nojo da sociedade. As pessoas, elas estão sempre atuadas em relação à transferência, e infelizmente a transferência dominadora é a televisão e o contexto dentro dessa televisão dominadora, né? Então, né, todas as ilusões que essa pessoa criou desde a sua infância até o momento da sua realidade agora, né? Que também existe esse fator, né? Algo só vai te chamar a atenção se isso tem a ver com a sua realidade. É um fator mais importante, nem tanto a televisão, né? Que ajuda muito a construir os seus valores internos, né? Ela ajuda a mostrar o mundo não real, aonde que você vai querer aquilo que você considera melhor, né? Falo aí para vocês, pessoal.